Olá, como vai? Bom dia e obrigado pela tua presença aqui e participação junto ao tutorial. Nele eu vou falar a respeito de um complemento denominado carver, que se formos traduzir significa escultor, entalhador, etc. Esse complemento ele é um aditivo que vem aí nas últimas versões do Blender 3D e para nós ativarmos a sua funcionalidade é necessário que a gente venha na janela superior, que é a janela de informações, clique em File, que é arquivo, e User Preference. E aqui na janela de preferências, a gente escolhe essa opção chamada Arrows. Nela nós podemos clicar aqui onde tem a lupa, vamos escrever a palavra em inglês Carver, e o programa lista para a gente o add-on do tipo objeto Carver emitir. Com ele aqui, a gente seleciona essa caixa esquerda, e se quisermos que ele carregue sempre que o programa inicialize, a gente clica aqui em Save e Use Settings. Caso a gente só queira utilizar uma vez, basta selecionar e clicar fora. A funcionalidade do add-on ou complemento é feita usando o atalho Shift-Ctrl-X. Clicando nessas teclas, a gente ativa a ferramenta. E nós temos duas formas de usar a ferramenta. A primeira forma, a diferença, ela vai nos permitir cortar a malha. A segunda forma, clicando na tecla C, vai permitir que a gente crie malhas. C alterna entre diferença e Create. Então, a tecla C, Create, tecla C, diferença. Aqui em diferença nós temos outras subfunções que podem ser ativas com as teclas de atalho que estão aqui entre aspas. Exemplo do tipo de corte. A barra de espaço ela muda de retângulo para linha, de linha para círculo e de círculo para retângulo novamente. Cursor Depth, que é a profundidade do cursor em relação ao corte, eu posso usar no modo off ou modo on, clicando na tecla D. D alterna entre um modo e o outro. Apply Operations, eu posso alternar as operações aplicadas no recurso utilizando a tecla Q. Então, Q alterna off, on. E em Bevel Update, eu atualizo a chanfrura com a tecla A. Então, eu posso A, on, A, off. Vamos só fixar o entendimento para que serve o uso da ferramenta. Aqui nós vamos ter, na esquerda inferior, a tecla H, que vai nos permitir abrir o menu de ajuda, que vai nos mostrar aqui o que cada tecla pode nos permitir durante o procedimento. Com H a gente ativa ou desativa esse menu de ajuda. Usando aqui a ferramenta do tipo retângulo, eu vou aproximar, eu posso movimentar o objeto, por exemplo, e aqui, com um clique, arrastando o mouse, eu crio aqui uma forma retangular e ela segue o ponto de vista que eu estou enxergando o objeto. Clicando a segunda vez, note que eu consigo dar um corte aqui na malha do objeto através daquele ponto de vista. Se eu quiser vê-lo dessa forma, eu clico novamente, arrasto, corto. E eu vou selecionando cortes diversificados para fazer cortes simples aqui na malha. Legal, né? Já vimos aí a ferramenta Booleans, já vimos o Knife, e é mais uma ferramenta que vem aí acrescentar essa forma simples de cortar a malha aqui do objeto no Blender. Ctrl Z para retornar as ações. Vamos usar agora a ferramenta de linha, barra de espaço, eu mudo para o modo Line, e aqui nós vamos usar a ferramenta como se fosse aquele Pen Tool que nós temos lá no Illustrator, no CorelDRAW. Então, clicando, ó, cada vez que a gente clica, a gente traça formas poligonais. A depender da forma que a gente trace, a gente pode simplesmente clicar a barra de espaço e a gente corta a malha, ó, tendo como base aquele corte que nós providenciamos. Olhando de cima, ó, clique, clique, barra de espaço, a gente corta. Tá vendo que a gente consegue fazer coisas interessantíssimas aqui na malha. Ctrl Z. A ferramenta circular, clicando na barra de espaço, a gente muda para círculo, só que aqui no círculo vai aparecer mais uma subopção aqui, chamada Subdivisions. A gente pode aumentar a forma com que esse corte circular vai acontecer na malha. Com a tecla W a gente diminui, com a tecla X a gente aumenta. Então se clicarmos o W eu diminuo a subdivisão. Se eu clicar o X eu aumento a subdivisão. Então vamos lá. Vou pegar a malha aqui e com a ferramenta círculo ativa eu vou clicar. Vou estender o mouse para fazer um círculo, clico a segunda vez, veja que eu consigo dar um corte ó, interessantíssimo aqui na malha. Ctrl Z,
Vamos cortar a malha usando o cursor Deft. Então eu vou usar a ferramenta círculo, dar o primeiro toque. Veja que eu corto, mas o fundo aqui eu não corto, tá vendo? Usando o Deft no formato ON. Vamos dar o Ctrl Z, vamos usar o Deft aqui no formato OFF. Clicamos o D, vamos clicar, veja que com formato OFF eu corto o fundo aqui da malha. Legal, né, pessoal? Então dá para a gente fazer aí uma boa utilidade dessa ferramenta. Bem, e a ferramenta Create? Simples. Nós vamos mudar a opção usando a tecla C. Em Create nós temos aqui, ó, o círculo, barra de espaço, retângulo, barra de espaço, linha. Se eu quiser criar um objeto no formato linha, eu posso clicar o primeiro ponto, 2, 3, 4, 5, 6, barra de espaço. Olha que eu criei aqui uma malha de forma bem simples. A ferramenta é desativada automaticamente. Vamos novamente ativá-la, Shift Ctrl X, tecla C. Vamos usar agora no formato círculo. Então eu posso vir aqui, clicar primeira vez, estender, clicar com o botão esquerdo, eu crio um círculo que é um cilindro, né, na verdade. A ferramenta foi desativada. Shift Ctrl X para voltá-la. C. E vamos usar agora no formato retângulo. Vocês estão vendo aqui. Eu crio um retângulo. Ctrl Z. É evidente que esse recurso aí vai nos permitir usar a criatividade para fazer uma diversidade de formas possíveis para uso em nossos projetos. Bom, aproveitar as dicas, já conhecendo aí o Edom, espero que vocês possam utilizá-lo de forma bem legal. Até o próximo tutorial, um grande abraço.